Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Pessoal que faz a minha eletiva Sarau Islam, turmas aí do sexto B, sexto C, sétimo B, 8C e nono B. Vamos falar um pouco aqui sobre literatura de cordel, tá bom, pessoal? Vamos lá. Literatura de cordel é uma manifestação literária tradicional da cultura popular brasileira, mais precisamente do interior nordestino, ali do sertão nordestino, né? Tem o agreste sertão ali, uma área bem interessante do nosso Brasil, e essa cultura é bem popular por lá. Os locais onde ela tem grande destaque são os estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Pará, Rio Grande do Norte e Ceará. Tem o Pará aqui no meio aqui, né? Que é da região norte, mas tem bastante destaque aí no cordel. No Brasil, a literatura de cordel adquiriu força entre os anos de 1930 até 1960. Ele influenciou grandes autores como João Cabral de Melo Neto, Ariano Suassuna, Guimarães Rosas, dentre outros. Aqui o Ariano ganhou destaque porque ele chegou a escrever uma peça chamada O Alto da Compadecida, influenciado num cordel, As Proezas de João Grilo, que aí ele levou para o teatro, depois virou série, virou filme e virou um grande sucesso, mais influenciado aí num livreto de cordel, tá bom? Aqui temos a forma de como esse livreto é vendido e por que esse nome literatura de cordel. Porque ele é vendido assim, ó, em cordões, cordéis ou barbantes, tá? Pendurado nas feiras lá no Nordeste, alguns locais aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro também, e por isso tem esse nome, ó. É um livretinho pendurado em cordas ou cordões, por isso literatura de cordel. A literatura de cordel, também conhecida como folheto, é um tipo de poesia popular que é impressa e divulgada em folhetos. O nome literatura de cordel tem origem na forma como esses folhetos são vendidos. Eles normalmente são pendurados em barbantes, cordas ou cordéis, como vimos na imagem. Esse tipo de manifestação tem como principais características a oralidade, regionalismo e a presença de elementos da cultura. Sua função social é de informar, ao mesmo tempo que diverte os leitores. Sua forma de apresentação são os folhetos, pequenos livros com capas de estilogravura, que é uma espécie de desenho feito na madeira e usado como carimbo. Depois a gente vai falar sobre estilogravura, tá bom? A literatura de cordel é considerada um gênero literário, geralmente feito em versos, sempre usando a linguagem e temas populares. Além disso, essa manifestação recorre a outros meios de divulgação. Em alguns casos, os próprios autores são os divulgadores de seus poemas. Ou seja, é aquela história do faça você mesmo, né? Você escreve, você imprime, você faz a capa, você divulga e você vende. Você tem todo o contexto de produção da sua arte, né? Você tem ali, antigamente não tinha tanta divulgação como hoje tem, mas aí era o recurso que tinha na época. Isso virou próprio da cultura, certo? Aqui mais uma imagem, tá? Numa feira, tá aqui num plástico, diferente dos cordões, mas é a mesma concepção, tá? Vendendo aí nas feiras do nosso Brasil, tá certo? Em relação à linguagem e o conteúdo, a literatura de cordel tem como principais características linguagem coloquial, informal, aquela coisa de como o povo fala, falar igual a gente, né? No dia a dia, ali bem próximo do popular. Uso de humor, ironia e sarcasmo, a ideia de sempre estar fazendo deboche, né? Fazendo zoeira, tirando sarro com a galera, tá certo? Temas diversos, folclore brasileiro, religioso, profano, político, episódios históricos e a realidade social. A forte presença de rimas, métrica e oralidade. Esse é a característica de um cordel, de um texto escrito para a literatura de cordel. Tem as formas das rimas, né? As estrofes e tal, que é bem característica, a gente vai ver um pouco para frente. Aqui temos a capa de um cordel, tá? Casal dançando ali, uma na noite, uma igrejinha,
Mandacaru, bem característico do sertão nordestino. Aqui temos a capa do cordel que influenciou o Ariano Suassuna. Olha lá, As Proezas de João Grilo. Esse aqui é um dos mais famosos assim de cordéis, tá certo? Então, galera, vou ler um trecho aqui do cordel As Proezas de João Grilo. Autoria do cordelista paraibano João Martins de Ataíde. Nasceu em 1880 e faleceu em 1959. Beleza? Vou ler apenas uma parte, né, alguns versos, porque é muito extenso. Tá bom? Vamos lá. João Grilo foi um cristão que nasceu antes do dia. Criou-se sem formosura, mas tinha sabedoria, e morreu depois da hora pelas artes que fazia. E nasceu de 7 meses, chorou no bucho da mãe. Quando ela pegou um gato, ele gritou: não me arranhe, não jogue neste animal, que talvez você não ganhe. Na noite que João nasceu, houve um eclipse na lua e detonou um vulcão que ainda continua. Naquela noite correu um lobisomem na rua. Porém João Grilo criou-se pequeno, magro e sambudo, as pernas tortas e finas e a boca grande e beiçudo. No sítio onde morava dava notícia de tudo. João perdeu seu pai com 7 anos de idade. Morava perto de um rio e ia pescar toda a tarde. Um dia fez uma cena que admirou a cidade. O rio estava de nado, vinha um vaqueiro de fora. Perguntou dará passagem. João Grilo disse: indo agora. O gadinho do meu pai passou com o lombo de fora. O vaqueiro bota o cavalo com uma braça deu nado. Foi sair já muito embaixo, quase que morre afogado. Voltou e disse ao menino: você é um desgraçado. João Grilo foi ver o gado para provar aquele ato. Veio trazendo na frente um bom rebanho de pato. Os pássaros passaram na água. João provou que era exato, né? Aí alguns versos, né? Algumas estrofes. Deixei as rimas na cor vermelha para vocês entenderem as rimas, né? Essa forma de rima, de estrofe de 6 versos, tá? É bem legal essa escrita na literatura de cordel. Tem a de 7 versos também, né? Que é bem interessante, né? Depois eu mostro também um pouco sobre isso. E por hoje é só, tá, pessoal? Um forte abraço e vamos que vamos.